Como é que esse assédio é feito? Bem, Quando é que a aluna sente que está diante de um assédio? Quando o professor se propõe a ajudar o aluno no processo de ensino e aprendizagem, coloca de parte o elemento assédio Exatamente. e se posiciona realmente como professor. Como professor. Essa queixa ou não denunciam porque sob pena de serem reprovados. É esta fragilidade. É isso que nós temos que passar para os alunos, o seguinte. O professor está ali para facilitar conhecimento. O professor está ali para estudar as debilidades dos alunos e procurar a melhor solução. Junto à escola, tem sempre uma rolota ou um bar. Mas eu, em absoluto, reprovo isso. Não pode. Mas o Ministério da Educação, órgãos competentes, não olham para isso, não veem para isso. É que sempre, junto a uma escola, tem uma rolota ou um bar. E os mesmos alunos são os clientes daquele bar e daquela rolota. Mas como é que o aluno vai provar essa denúncia? Primeiro, o aluno, por si só, não vai inventar que foi assediado. Professor Amandi, tem uma outra coisa. O inverso também aplica-se. Há alunas que tendem a assediar os seus professores. Muito. Aí o professor também deve denunciar. Sim. Como é que deve ser isso? Sim. Já cansou de terapia ou tratamentos com produtos químicos e sem sucesso? Não se desespere! Agora também em Angola há a Clínica de Medicina Integrativa, um espaço especializado em medicina alternativa com produtos naturais de alta qualidade. Nossa missão é tratar ou prevenir doenças da próstata, as diabetes, hipertensão, hemorroides, ácido úrico, epilepsia, excesso de peso, quistos, miomas, ejaculação precoce, impotência sexual, infertilidade, tifoide, malária, hepatite e falciformação, ervanária, Oasis. Papo reto. Boa tarde, às 6h32 na rádio. Dia 2 foi ontem, dia 3. Portanto, nesta senda, propomos então aqui conversar com o convidado que está a ser visto nas imagens. Antes de falar o convidado, eu vou fazer publicidade antes, está certo? Dos kits da Arinei Juba. Adquira os melhores kits para si, tá certo? Adquira os melhores produtos para o seu cabelo. Os produtos da Arinei Juba estimulam o crescimento do cabelo e proporcionam um brilho natural e maciez, tá? E possuem óleos vegetais e antioxidantes naturais que ajudam a diminuir o aspecto ressequido dos fios. Eles fazem com que o seu cabelo fique hidratado, volumoso, saudável e bonito. Atenção que o resultado você começa a sentir já a partir da primeira semana de uso. Eu uso este produto, eu uso aquele óleo no meu cabelo, tive aí algumas questões de queda de cabelo. Você pode usar, você quer, esse produto portanto, pode ser usado por senhores e crianças. Você quer um cabelo cacheado, bonito, volumoso, cheiroso, este produto vai oferecê-lo tudo isso, tá bem? Você que é senhor que tem quedas de cabelo, calvície, este produto é a solução para si, faz mesmo o seu cabelo ficar, cresce, faz com que o seu cabelo cresça e fortificado. Eu uso e tenho este resultado mesmo, eu recomendo. Ligue e solicite o produto através do 923 67 43 40. 923 67 43 40, tá certo? A solução capilar, produtos feitos à base de ervas naturais. Vamos falar também da Angola Children Club. Portanto, é um centro, é um clube de apoio às crianças. Eles estão também alocados em Londres. Eles têm como objetivo de combater a pobreza infantil, é verdade. Eles têm um programa holístico de ajudar e apoiar as crianças angolanas a superar a pobreza em todas as áreas da sua vida, para que então possam ter um futuro melhor, tá certo? Pois é, o Clube de Apadrinhamento das Crianças Angolanas é uma organização comunitária e voluntária sediada no Reino Unido e foi criada em 2021. Você está aí a ver nas imagens o vídeo, a página do Facebook e o site. Você pode então entrar em contato com os mesmos através do site www.angolachildrenclub.org e prestar então aí ajuda. Pode entrar também em contato através do Facebook e fazer aí a sua doação, entrar em contato, saber como pode doar, como pode ajudar essas crianças angolanas da melhor maneira possível com este clube então das crianças que vem ajudar, tá certo? Eles primam muito contra a
pobreza. Você que pretende ser padrinho ou madrinha, você pode ir então acompanhando o desenvolvimento destas crianças, pode ir acompanhar como vai ser dado o devido destino aos bens que você então vai disponibilizar para estas crianças. Entre em contato através do site www.angolachildren.org, ou então pode puxá-lo através da página do Facebook que está aí a ver, tá? Então, não sei. Tal como professores, também médicos fazem a mesma coisa. Não sei se é a procura por dinheiro ou a procura por um ensino de qualidade. Querem sempre ensinar, então optam por isso. Mas muitos de nós acreditamos que seja mesmo a procura por dinheiro. Professora Amandio Dias, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui. Muito boa tarde, obrigado pelo convite que me foi formulado. Professor, como já me foi dito, foi dito pelo interlocutor, e estou aqui para discutirmos um bocadinho, falarmos um bocadinho sobre a questão da nossa profissão, e, entre aspas, aquela questão que muito se acende na sociedade nos últimos dias, que é a questão do assédio sexual. Exatamente. Portanto, é o que nos traz aqui também para falarmos, é o ponto mais alto que nos traz aqui para que possamos então aqui abordar sobre essa situação, porque, professor, eu já recebi relatos de pessoas próximas a dizer, professor da minha namorada lhe enviou mensagem a perguntar 22 horas, perguntando onde é que ela está e se pode vir lhe ver. Um professor, mas vamos chegar aí. E és professor há quanto tempo? Olha, eu sou professor há sensivelmente 17 anos. Há muito tempo. Há muito tempo. Sempre no estatal, está conciliado com o privado? Sim. Eu sou matéria-prima do ensino privado, em primeira instância. Tenho muitas paragens pelo ensino privado, colégios, para que conste. E só esse produto que estou a prestar também o meu serviço ao ensino público. Eu fiz uma introdução referindo aos professores que partilham, vão conciliando o público com o privado. Até agora não tem nada, acreditamos nós que seja legal. Mas é o certo. Porque há professores que muitas vezes estão a dar uma aula, ele já sabe que o tempo dele ali só falta 5 minutos, ele tem que voltar lá no privado, mas aí ainda ele tem mais 1 ou 2 tempos, ele tem que fazer rápido as coisas, ou seja, não tem como o professor lecionar na íntegra. Bem, tem esta nossa realidade educativa angolana exige o professor, cada dia que passa, a ir se reinventando. E os tempos também já são outros. Outrora era possível dar aulas em 3, 4, 5 instituições, atendendo a carga horária e a disciplina que o professor vai se propor a lecionar ou a que ele está habilitado para tal. Hoje em dia já tudo está um bocadinho mais diferente, diferenciado. E as motivações que cada professor tem de dar aulas numa ou noutra instituição é muito pessoal. Mas no comum Dinheiro? É mesmo em busca de alguma satisfação financeira. Sim. Mas agora, aquela preocupação de lecionar na íntegra devidamente, pouco vê-se em alguns professores? Ou... Não, já. Porque se você vai dividir o teu tempo da pública, ok? Para depois ir lecionar na privada, você tem que fazer as coisas às pressas. Não, os professores... Você está a correr com 2 ossos. Muitos se articulam-se muito bem. Digo isso porque e a questão também do horário, não é? Que facilita. Há professores, por exemplo, que no ensino público estão a trabalhar, por exemplo, segundas e quartas, em função do horário. Você tem, por exemplo, 24 tempos letivos ou 18 tempos, goza de alguma ou de outra folga. Então ele procura uma instituição um bocadinho mais próxima, procura um horário diferente. Se está a trabalhar, por exemplo, no período da manhã, ocupa-se o período da tarde. Se está a trabalhar no período da tarde, ocupa-se o período oposto, assim sucessivamente. Já essa articulação já é possível. Claro, há
ao chamado da perspicácia do professor, em ter de ser igual nos dois campos de atuação, no público e no privado. Na verdade, quem é bom professor é bom em todas as áreas, em todos os lugares. É bom no Estado, é bom no público. É assim que tem que ser. Essa questão dos tempos de aula é uma questão ainda que tem que se conversar, tem que se falar muito. Há professores que são pagos por cada tempo 800 kwanza, 1000. E 24 tempos são por aí 30 mil kwanzas, se calhar, num mês. Ele dá aulas em não sei quantas salas, quantos tempos, não sei, mas no total, fazendo o cálculo daquilo, pode bater 25, 30 mil. Mas o que é que se passa então? Esses tempos estão tão baratos para vocês, professores, então por quê? Não, também não vou revelar tantos segredos da nossa profissão. Mas é o seguinte, os colégios obedecem realidades econômicas diferentes. Muito diferentes. Há colégios tipificados em classes. E em função daquilo também que se cobra, das receitas que se cobram, por exemplo, no ensino particular, é que vai definir a remuneração mensal do professor. Perdão, as instituições privadas propõem-se a uma taxa aí que fez referência. Essa mesma taxa que referiu agora, por tempo, e esta taxa por tempo vai se calculando. Se a pessoa tiver 24 tempo, calcula-se. Se tiver 18, e assim sucessivamente é que vai... em função do que eles cobram aos alunos? Sim, também não vou cobrar uma taxa colossal e depois vou remunerar o professor de forma irrisória, não é? Claro que a remuneração nunca é suficiente, né? Mas pode-se encontrar um ponto de equilíbrio. Pode-se encontrar um ponto de equilíbrio. E se o professor falha 2 tempos, também lhe é descontado, também lhe tem esses 2 tempos? Os descontos... quer dizer, a Lei Geral do Trabalho fala também sobre isso, faz essa referência. Que há os descontos passíveis, as faltas passíveis de descontos, sem justificação ou com justificação. Há também aquela questão da complacência ou a questão da simpatia, não é? O gestor escolar vai ver que é um bom professor, vai analisar muitos aspectos, não é? Se o professor não é reincidente nas suas ausências e entre outros aspectos mais, ali pode-se encontrar num ponto comum do desconto e não desconto, tudo está observado. Professor Amândio, vamos então entrar no nosso ponto da conversa, né? Pronto. Que nos traz aqui, que é o assédio. Aqui tem 2 coisas que nós vamos falar. Portanto, nós não podemos só falar do assédio de professor para aluna. O inverso também acontece, o assédio de aluna para professor. Exato. De aluno para professora e vice-versa. Já cansou de terapia ou tratamentos com produtos químicos e sem sucesso? Não se desespere! Agora também em Angola há a Clínica de Medicina Integrativa, um espaço especializado em medicina alternativa com produtos naturais de alta qualidade. Nossa missão é tratar ou prevenir doenças da próstata, as diabetes, hipertensão, hemorroides, ácido úrico, epilepsia, excesso de peso, quistos, miomas, ejaculação precoce, impotência sexual, infertilidade, tifoide, malária, hepatite e falciformação, ervanária, Oasis. Tivemos que fazer intervalo para publicitar, tá? E tivemos a ver a publicidade da ervanaria Oasis, tá? Isso é para você que já cansou de repetidas vezes tratar um problema de saúde com medicamentos químicos e não teve agora o sucesso desejado. Opte mesmo pela ervanaria Oasis. Faça um check-up, um acompanhamento médico nas Oasis com produtos naturais de alta qualidade. Atenção que eles estão localizados na Maianga, junto à entrada do Maria Pia. Exatamente, a entrada junto do Maria Pia e a DEFA, tá? Eles estão localizados na Maianga, junto à entrada do Maria Pia e a DEFA. Eles também estão nos Congoleses, na paragem principal, sentido Viana, 1º de Maio. Ou ainda na Vila de Viana, junto do comando
da polícia, exatamente. Eles estão também enviando junto do comando da polícia. Agende já sua consulta pelo WhatsApp, através do 923 43 97 25. 923 43 97 25 ou 994, perdão, ou 914 97 42 98. 914 97 42 98. Solicite então aí a sua consulta por esse número do WhatsApp que eu acabei de informar, ou pode também ligar para os contactos que estiveram aí no vídeo, que está aí a rolar o vídeo, pode também ligar, tá? Todos os contactos estão disponíveis, então a Irvanaria Joazes é a melhor que nós temos neste momento. Nós vamos começar num ponto que é o mais comum, o assédio de aluno, de professor para aluno. Como é que esse assédio é feito? Bem, quando é que a aluna sente que está diante de um assédio? Deixa-me ainda falar sobre a questão do assédio sexual na sua mais comum definição, não é? Que vai ser o assédio deve ser compreendido como a ameaça ou a coação, a atitude de ameaçar ou coagir um determinado aluno ou aluna no sentido de obter um favorecimento. Ok. E este favorecimento é que vai ter o destino sexual. Ok. Então, o próprio termo em si já incita uma certa interpretação, que é coação, não é? Que é coagir, fazer com que o mesmo se sinta obrigado, isto é a definição mais comum, não é? E nas escolas, claro, o assédio não deixa de ter a mesma definição a que eu referi agora, que é a coação com o objetivo de obter o favorecimento sexual. Como é que eles escolhem as suas vítimas, os professores? Bem, eu não consigo detalhar mais ou menos como é que os professores A aluna mais boa, mais bonita, vítimas, mais inteligente, que mais falta. Sim, tem os seus tem os pontos de relevância que fazem com que o professor ache que aquilo, que a menina, o menino seja o alvo. Há elementos com que o professor vai referenciar para que o aluno seja o alvo, seja o alvo. Por exemplo, um professor que tem que ver, professor ou professora, que deve ter o aluno como um filho. Como é que é possível assediar, fazer propostas de sexo quando o aluno foi para aí em busca de conhecimento? É assim, infelizmente o aluno encontra-se nessa situação em desvantagem. Justifico isso por quê? Porque eu sou o professor. Eu sou o professor. Estou ali primeiro para facilitar conhecimentos. E de certa medida eu conheço e vou conhecendo as fragilidades a que cada aluna vai tendo. Começam já a se aproveitar daí. E os fracos que eu chamo tropeçauros, começam a aproveitar-se dali. Ok. Porque os alunos trazem consigo determinadas fragilidades. Isso. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista cognitivo ou de conhecimento. Não é? Nessa fragilidade do ponto de vista do conhecimento, ele está aí para ajudar o aluno, não para se aproveitar da situação. Exato. Quando o professor se propõe a ajudar o aluno no processo de ensino e aprendizagem, coloca de parte o elemento assédio. Exatamente. E se posiciona realmente como professor. Como professor. Mas, quando ele é movido, quando ele é movido por uma força maléfica, posso dizer assim, põe de parte as verdadeiras funções dele, esquece o código de conduta e se propõe como homem. Ele vê a aluna como um instrumento que pode ser usado a seu belo prazer. Desculpa a expressão para os... Não, até não ofendeste, é normal. Mas, assim, é um comportamento já do professor, ele vai adquirindo em função da circunstância. É circunstancial isso. Olha, infelizmente há professores que já... Há pessoas que já trazem esse caráter consigo. Antes mesmo de se tornar professores,
já traziam consigo esse hábito e costume. E Temos quando professor- chegam às instituições, é visto como uma situação absolutamente normal. Temos professores que, olha, eu fui escolhido fui, portanto, selecionado para dar aulas, lecionar aí naquela instituição. Quando eu entrar aí, vou mesmo. Tem muitas mudas que vão sofrer na minha mão. Ah, professor, será que pensam mesmo assim? Ah? Olha, eu nunca tive uma abordagem com um aluno, com um professor sobre esse plano. Nunca tive. Mas já conversei com alunas que me reportam o seguinte: professor, o professor fulano está assim, está a me dizer isso. O que é que eu vou fazer? Pedem, procuram saber. Ele disse isso, pediu o número de telefone, fez isso. E você percebe que a intenção do professor é diretamente ligada ao assédio. Ok. Claro que nós estamos ali, nós somos colegas e vamos no fórum deontológico conversar com o colega no sentido de ver essa situação ultrapassada, para que não se cometa a mesma atitude. Mas só que muitos alunos não fazem essa queixa ou não denunciam porque sob pena de serem reprovados. É esta fragilidade. É isso que nós temos que passar para os alunos, o seguinte: o professor está ali para facilitar conhecimento. O professor está ali para estudar as debilidades dos alunos e procurar a melhor solução. E o aluno deve entender que a escola é um campo de aprendizagem, onde o professor é o mediador de boas intenções, de boas ações. Ok? E quando o aluno percebe isso, vai, por sua vez, operacionalizar a atividade como tal, de aluno, que é de aprender e de expor as suas questões diante do professor. E o professor deve estar ali, disposto e disponível para ajudar. Isso é uma questão de educação, uma questão de consciência. Por isso é que o assédio, o corte do assédio sexual deve partir de lá de casa. O aluno tem que aprender a denunciar. Mas só que ele, se calhar, não conhece os seus direitos. Quais seriam os direitos do aluno nesse caso? Porque o aluno, tudo isso que você está a dizer é muito bonito. Está muito bonito até aí. É verdade. Mas agora, a partir do momento em que você pensa que se eu for processar o professor, for denunciar o professor, se eu for denunciar o professor, o aluno, eu serei mal vista pelo professor. Primeiro ponto. O professor vai procurar situações dentro da turma para me envolver e no sentido muito negativo. Exato. O professor, eu até posso fazer uma prova com conteúdo que vai de encontro àquilo que ele pede, mas ele ainda assim pode dar nota errada. O professor vai fazer um péssimo relatório de mim junto do... Tem uma coisa que se chama da turma dos professores, né? O conselho de notas. Isso. Ou seja, o professor, portanto, vai, como nós falamos assim vulgarmente, o professor vai me detonar, o professor ou seja, vai complicar a minha situação aqui na escola. Então, o aluno fica com receio disso. Porque o professor aqui em Angola, pelo que sabemos, ainda vemos, tem a capacidade de te aprovar ou reprovar, quer você tenha competência ou não. Discordo com essa parte de reprovar tendo ou não competência. O professor não tem essa capacidade? Não. Não tem? Não, eu afirmo Nós isso. temos questões em que o conteúdo, portanto, da prova, em que o professor deu a prova, o aluno apresentou o conteúdo devido, respondeu as questões como deve ser, mas ainda assim, o professor deu negativa. A escola tem conselho disciplinar. Funciona? Funciona. Em muitas escolas funciona. E por que eu vou dizer que funciona? Porque a escola também está, dentro da escola, está anexada à Comissão de Pais e Encarregados de Educação. Ok. E não há uma Comissão de Pais e Encarregados de Educação que vai volver as suas forças contra um aluno que reúna condições suficientes para o perfil da classe seguinte. Ok. Não existe. O aluno deve, dentro da escola, um dos direitos do aluno é receber a boa prestação
de serviço por parte do professor. O aluno deve ser bem ensinado. O bem ensinar é um dever do professor. Então, quando o meu aluno teve 10 valores, claro, no sistema em que nós estamos de reforma, para as classes de transição, o ensino primário, da iniciação até mais ou menos até a 6ª classe, as notas são cotadas até 10. Significa que se tem 10 valores, o aluno é excelente. Ok. Okay? Se o aluno tiver 10, é excelente. Que situação teria este aluno para justificar a reprovação dele? Na prova. Na prova mesmo assim. Na prova o professor me deu X. E o relatório que vocês vão ter que, olha, nessa prova ele tirou X. Mas era uma prova que ele era suposto ele me dar 16. Mas ele entendeu, não, esse aqui vou lhe dar um 8. Reprovou todas as respostas que eu dei na prova. Mas tem de ter justificação. A prova é um documento. A folha? Sim, a prova, a folha de prova Mas é um vocês documento. exigem nas vossas reuniões de A professor? comissão de tutela, que é o gestor máximo São rigorosos do diretor quanto a escolar. Sim, tem de haver rigorosidade. Ok. Se não há rigorosidade por parte do gestor escolar, a comissão de pais e encarregados de educação tem de sentar e ir atrás até as últimas consequências. Ok. Ok? O aluno que é bom não tem condições para ser reprovado. Agora, nesta questão do assédio, Voltando para o assédio, sim. Surge quando a aluna tem fragilidades e essas fragilidades não são compartilhadas com a comissão de tutela, pais e encarregados de educação, diretor de escola, subdiretor pedagógico e subdiretor administrativo, não é? Quando não é compartilhado e quando não é compartilhado essas situações todas, a aluna se sente fragilizada. Ela é o elemento frágil no processo de ensino. E o professor, o prevaricador, eu não digo o professor, é o tropeçauro, começa então a atuar. Começa então a fazer referência, das fragilidades da aluna para obter favores esses sexuais. Mas se a aluna conhece os seus direitos, isso está tipificado, o professor deve pagar pelas consequências. Antigamente não estava muito bem detalhada essa questão da penalização do assédio sexual. Não estava muito bem tipificada a questão do assédio sexual. Mas hoje, no artigo 160/18 do decreto presidencial, já trouxe algumas novidades no artigo 55, que enumera muitas... Sobre o assédio? Sim, que já enumera possíveis infrações. Não tenho cá mais ou menos as infrações, mas uma delas, a mais gravosa, é a expulsão do professor do ensino público. Mas como é que o aluno vai provar essa denúncia? Primeiro, o aluno, por si só, não vai inventar que foi assediado. Há um todo o processo que decorre para que se consiga encontrar a veracidade do assunto. Não é o aluno trouxe a denúncia e o professor é taxado logo como o assediador. Não. É um processo que ocorre. Nota que o Dr. José, se a memória não me falha, Dr. José Filho, que é o diretor do gabinete jurídico do Gabinete Provincial da Educação, e não trazia consigo algumas aberturas, algumas lacunas. Isso. Hoje, já no artigo 160/18, já traz mais contundência em relação a essa penalização do professor. Diz que, não é, parafraseando, que os casos de assédio nas escolas acontecem e nós não podemos esconder isso. Estou a parafrasear o Dr. José Filho, não é? Não podemos esconder. E que há processos. Só a nível da província de Luanda, há 12 processos a decorrer. De assédio de professor para aluno. Exatamente. De assédio de professor para aluno. Há 12 processos a decorrer. Só isso. Que acontece, coisa que acontece de 1 em 1 minuto. Isso é uma coisa que acontece de 1 em 1 minuto. Só 12 processos. Mas estes são os que tiveram coragem. Ok. De trazer. De denunciar De isso. denunciar. Isso. Está entendido. Porque a escola deve ser um lugar de confiança. Ok. A escola deve ser um lugar de confiança. Agora, professor Amândio, tem uma outra coisa. O inverso também aplica-se. Há alunas que tendem a assediar os seus professores. Muito.
Aí o professor também deve denunciar. Sim. Como é que deve ser isso? Sim, o direito cabe para os dois. Cabe para os dois elementos. Tanto para o professor quanto para a aluna. Ok. O professor deve ter a santa coragem de denunciar esses atos. Está-se assediado pelo aluno. Sim, mas Mas durante esse processo de investigação, como é que fica? A aluna continua na sala de aula, sai por enquanto está a ser investigada. O professor, como é que fica? Como é que é esse processo aí? no nosso código há o chamado admoestações verbais, escritas. E o professor, como um elemento que conhece a matéria, sabe dos alunos, tem de se propor também a ser interventivo quanto a essas questões. O professor deve chamar a razão a esta aluna, não simplesmente apresentar uma queixa ao órgão de tutela. Mas há alunas que muitas vezes vão mal vestidas à sala de aula. E por que eu não Provocando mesmo chamar pessoas. a aluna e falar com ela sobre esse aspecto? E dizer assim, filha, tudo bem? Como é que você está? Chamar um bocadinho a Não, mas, razão. professor, esse de falar já filha já é muito íntimo. Não, também. nós Não sou aluna, também já tem carinho aí, eu, professor. Não, senhor interlocutor. Nós somos os segundos pais. Ok. Eu digo assim, tenho dito assim Não, claro, são os em segundos. reuniões de pais Sim. encarregados de educação. Mas muitas vezes é mal interpretado isso de Muitas filha. das vezes, quando o encarregado de educação não constitui confiança diante do professor. Ok. Eu tenho que conquistar a confiança do pai encarregado de educação. ok. Tenho que fazer isso. O encarregado tem que entender que o filho, o menino, o estudante, o aluno está muito bem entregue à escola, à coordenação, que qualquer situação que acontecer no circuito escolar, o pai tem logo a informação, tem em detalhes o que se passou e quais são as possíveis soluções que os gestores escolares tomaram. Tem de haver isso. É escola de confiança. Há muitos ensaios sobre isso, tanto nas escolas públicas quanto nas privadas. Há o chamado escolas de confiança. Conquistar a confiança dos pais na comunidade. Entender que a escola é um lugar seguro de se estar e não um lugar tenebroso. Não é. Ok. Então, eu tenho dito nas reuniões, dizia, que dê-me o teu filho e lembre que eu trabalho com o seu filho 4 horas por dia, a 5. E eu devo ser o professor mais atento com o aluno, mais atento com o encarregado de educação. E o encarregado de educação deve estar atento ao professor e vice-versa. Ok. Porque este aluno, que é meu durante 4 horas e é do pai ao anoitecer no seu cansaço da lida da vida, do trabalho, eu o influencio tanto negativamente quanto positivamente a este aluno. Isso. Porque se eu escrever aqui, meus meninos, vamos aprender 4 mais 4 é igual a 19, quando chegar em casa haverá discussão. Não tem como. É verdade. Cabulu Cleaning Service, a solução que você precisava. Fazemos todo tipo de limpeza doméstica, comercial, limpeza escolar, hotéis, hospitais, limpeza de carpete, desinfestação e limpeza a vapor. Para mais informação, contacte-nos nos terminais 07947198140 ou então no 07951718016 ou ainda no website www.cabulocleaningservice.co.uk. Também estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Da Cabulu Clean Service, uma empresa alocada em Londres, da responsabilidade do Tony Cabulu. Um grande abraço aí para o nosso mano em Londres. A Cabulu Clean Service então, atua no setor de limpeza da sua casa, da sua empresa ou da sua escola ou colégio, tá? Você que está em Londres, solicite os serviços da Cabulu Clean Service para deixar aquilo bem limpo, bem clean, tá? Cocó Bacar Centers também está aqui conosco, a Cocó Bacar Centers está aqui conosco na Rádio 20. Eles fazem aluguer de viaturas para noivos, você que vai casar-se, quer uma viatura para si, não vacile, entre em contato com a Cocó Bacar Center para então poder aí disponibilizar uma viatura com motorista e já também bem decorada, tá? Tudo limpo. Eles prestam também serviços de rentacar, casamentos, serviços de táxi privado, protocolos, excursão,
e reboque de viaturas 24 horas por dia, compram e vendem automóveis. Fale com o Coba Car Center, solicitando então os seus serviços através do número então que eu passo aqui a ditar, tá? Momento. Isso, que é o 949 29 69 54. 949 29 69 54 ou 998 81 70 28. 998 81 70 28. O Coba Car Center, a melhor renta car de Angola. É verdade. Agora, voltando ao assédio, não tem como não ter assédio. Quando, na verdade, o professor e o aluno vão na esquina da escola, tem uma barraca, bebem, tomam sopa, estão ressacados, tomam sopa, saem, vão às festas juntos. Não tem como, numa conversa, num ambiente, você sai do ambiente de professor, ok? Da relação de professor para aluno, depois para um ambiente de amizade, depois outras ideias vão surgindo. Porque eu digo isso porque há muitos professores com uma frequência considerável, professores e alunos com uma frequência considerável, em ambientes muito fora do ensino. E a fazerem outras coisas mais do que isso, que muitas vezes são levados para o próprio ensino, para a própria sala de aula. Olha, os pais em carreira de educação, junto da comunidade, devem preocupar-se em estabelecer regras de recuperação de valores. Nós estamos quase que, eu afirmo, quase que à beira do caos. Quase à beira do caos. Por que eu digo isso? Porque se eu constituir a escola na comunidade, é para serviço da comunidade. A escola serve à comunidade. Construção de valores. E a comunidade deve participar dessa recuperação de valores. Porque se a comunidade não participa dessa recuperação de valores, eu vou assistir os alunos da 7ª, 8ª e 9ª classe, 10ª, 11ª e 12ª, a constituírem as famosas salas zeros bem próximo das escolas. Isso, é normal ter uma rolota, junto à escola, tem sempre uma rolota, um bar. Mas eu em absoluto reprovo isso. Não pode. Mas o Ministério da Educação, órgãos competentes, não olham para isso, não veem para isso. É que sempre, junto a uma escola, tem uma rolota ou um bar. E os mesmos alunos são os clientes daquele bar e daquela rolota. Bem, o Ministério da Educação, nem qualquer um gestor escolar, está simpático com essa situação. Okay. Nenhum. Ninguém se simpatiza com uma rolota próximo da escola. Não existe. Eu não conheço um diretor que aceite essa questão. Porém, não é só um problema, não é só um problema da escola. Já há escritos, diretores que escrevem. Nós, em grande medida, já repudiamos essas situações de que as rolotes não podem estar próximos das escolas, nos muros, não pode. Não pode mesmo. Porque depois do uso e abuso do álcool, há aquelas rixas entre alunos, não é? E não só, depois os alunos saem mesmo, ele foi aí, já consumiu, sabe que tem o último tempo, vai no último tempo. E quer entrar para a sala de aulas. Começa a complicar o professor. Mas é que complicação. eu queria só parafrasear a questão de um pensólogo que eu muito aprecio, que é o Freud, que diz que a educação é o incitamento à conquista do princípio pelo prazer. E em sua substituição, pelo princípio da realidade. Você vai ter prazer em ensinar, não é? Sim. Vai ter prazer em aprender e você vai associar o prazer pela aprendizagem e substituí-lo, consequentemente, com a associação à realidade a que nós estamos. Não é? Por isso é que tem muito se dito que quando eu vou ensinar, devo ter em conta vários elementos. A realidade social a que a escola está exposta. Não é? Se a escola é urbana, se a escola está na zona rural, se a escola está na zona suburbana, se os alunos são muito ligados ou muito atinados às tecnologias de informação, a postura deve ir de encontro à realidade
da escola, do aluno, a que se propõe essa facilitação do conhecimento. Exatamente. Professor Amândio, estamos quase já no final do nosso programa. Que bom. Que bom. Infelizmente. Quer bazar já. Infelizmente. Mas eu olho para si, eu te vejo com um cabelo ligeiramente comprido, né? Sim. E bem direitinho. Obrigado. Yeah. Desenho feito, barba, tudo mais. Mas ainda assim também temos alunos que têm o cabelo também na dimensão em que o teu está, barba também. E você que é professor tem o cabelo desse jeito. Temos alunos que também têm o cabelo do mesmo jeito e são muitas vezes expulsos da sala de aula e geram um debate. Exato. O cabelo é importante? Bem, é assim. Toda e qualquer instituição escolar, industrial, administrações públicas, igrejas, se guiam por um estatuto, por normas estabelecidas pelas tais instituições. Ok. Se é num salão de beleza, ou por exemplo aqui na Rádio 20, vocês têm regras, não é? Tem regras. E essas regras devem ser cumpridas. Epá, nós temos regras, mas aqui cada um é cada qual. Não é? Brincadeira, claro que temos regras. O cabelo é um assunto muito discutível. Muito discutível. Varia de professor para professor ou instituição para instituição? Não, as instituições, conforme eu disse, têm estatutos, têm regras. Na instituição, por exemplo, a que eu estou afeto, não permite-se cortes estrambólicos, cortes extravagantes, não é? Vamos dar exemplo, vamos dar uma abertura. Eu tenho experiência clara sobre isso. Vamos dar uma abertura dos cortes de cabelo. Eu, nessa altura, estou com um corte, não é? Que eu uso. Esse é o habitual já há muito tempo. Não, o afro mesmo, africano. Sim, o africano. Mas vamos dar abertura aos alunos de usar o Tipo o meu colega que está aqui, o meu colega que está aqui, cabelo ruivo, loiro. E entre outros, não é? Na minha experiência viva, nós tínhamos um aluno que escreveu ofensas na cabeça, na nuca. Não, aí já é demais. Não é? Então, se a escola não tiver regras, não tivesse regras, o aluno devia estar sentado e assistir às aulas com absoluta paz, sem ser interrompido. Mas eu se pintar o cabelo a loiro? Tem regras. Se na instituição permite-se cabelo loiro, então vai entrar com cabelo loiro. Mas se na instituição tem regras que você não pode pintar o cabelo, muitas vezes não informam. os estatutos são expostos. Se calhar os alunos não leem na vitrine, não olham para a vitrine. Nós temos esse problema de leitura, até com nossos colegas. Isso. Nós não lemos anúncios, comunicados, decretos, não lemos, temos esses problemas. E como é que eu vou passar para o aluno? Se eu não tenho o hábito da leitura, como é que eu vou passar este hábito? Porém, os estatutos, as regras de convivência dentro das escolas são expostas em vitrines, são lidas em paradas, são reforçadas por professores e coordenadores, são reforçadas por professores a quando das reuniões de paz encarregados de educação. É um processo sistemático. É um processo sistemático que se faz dentro das escolas. Olha, a escola é uma oficina de muita atividade. Muita atividade. Amândio Dias, professor, tive muito gosto de ter aqui na Rádio 20. Estamos a dar por encerrada a nossa entrevista. Está tudo dito. Queres deixar mais uma informação aí? Tens uns 30 segundinhos. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite que me foi formulado. Isso. Eu vou reforçar que a nossa função como professores é elaborar e cumprir planos pedagógicos, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação dos alunos, exercer autonomia na sala de aulas. Atenção, autonomia não significa autoritarismo. Isso. É diferente. Há muitos que confundem isso. Dialogar com os alunos de forma sistemática para mudar consciências. E nós estamos aqui para ser intervenientes do processo de ensino. Isso. E a nossa educação deve começar. A nossa educação começa em casa, isso, continua na escola. Isso. A instrução começa na escola e continua em casa. Muito bem. Continua em casa. Esta é a minha divisa ao longo do meu processo de experiência como professor. Muito obrigado e boa tarde.
Boa tarde, gostava de ter como professor, és muito diferente dos demais. Muito obrigado. Pelo menos nessa entrevista tem essa percepção. Muito Vamos obrigado. lá ver depois Muito como obrigado. professor, os seus alunos sabem melhor sobre mim, Vamos falar, sobre isso. vamos falar. Tá certo, o professor Armando Dias esteve aqui na Rádio 20, muito gosto de ter ele do outro lado, ouvinte, muito obrigado. gosto também de ter ele do outro lado. Muito obrigado pela audiência. Sou contra Técnica- o assédio sexual. Exatamente. E eu vou denunciar todos os dias que for necessário. Muito obrigado. Obrigado, somos todos contra. E denuncie sim, é o que falta, é denunciar. Técnica de seleção musical, seu programa Milton Júnior, Pinóquio Pro nas imagens, Lades Bravo no áudio, Paulo Negrão falou para todos vocês no microfone, boa tarde e continuem ligados à Rádio 20. Boa tarde.